Estamos ao vivo no Instagram. E aí? Tô com espinha aqui, parecendo adolescente. Bom dia! Como é que estamos? E aí, dona Nanda? Critic. Como é que vocês estão? Ó, minha digníssima entrando aí. Dona Penélope. Chegou adiantado hoje, hein, dona Penélope? Muito bom. Excelente, excelente. Como é que vocês estão? Dona Penélope, a senhora é sanguínea, não? Ter chegado no horário assim, deve estar doida para escutar sobre os sanguíneos, né? Priscila, Dona Bárbara, Débora, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, né? Nada de bom dia. E aí, galera? Estão acompanhando o ritmo ou não? Estão acompanhando o ritmo ou não? Fala, grande Gabriel. Segunda-feira tem live nossa, hein, meu amigo? Segunda-feira tem live nossa. Tava ansiosa por esse dia. É, né? Bora almoçar assistindo o Doc. Dona Patrícia já acha que ela é sanguínea. Eu nem comecei ainda, mas ela já acha que ela é sanguínea mesmo. Pronto. É o seguinte, pessoal. Hoje é o terceiro dia, né? Está acabando nossa sequência de lives. A nossa super sequência de lives. Doc, por que você tá fazendo esse tanto de live? Porque eu quero, porque eu posso. Não. Olha lá, não dá pra te acompanhar, não. Bora, Gabriel, porra. Caramba, bicho, dou conta de esposa, 3 filhos, dou conta de trocentas consultas, paciente enchendo o saco, responder 200 direct, consegui ler todos os direct do Ítalo, porque o Ítalo também tá com a macaca também, tá respondendo trocentos direct um atrás do outro. Direct não, é story, né? Consegui responder todos os direct e tô aqui, pô, tô aqui, né? Então, vamos, né? Apruma, apruma, caramba. É o seguinte, galera, muito bom. E aí, dona Letícia? Colérico é assim, né? Obstinado. Nada, né? Eu conheço um monte de colérico paradão. É o seguinte. Deu um barulho ali. É o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre os nossos queridos e amados sanguíneos, né? Presta atenção que essa live aqui é uma live interessante. Porque ao falarmos dos sanguíneos, né? Nós vamos falar sobre alguns traços dos sanguíneos que tem muita gente que não sabe. Né? Tem muita gente que não se dá conta, tem muita gente que não percebeu ainda. Tem muita gente que é sanguíneo, né? Mas acha que é melancólico, né? Por conta de algumas coisas que acontecem com o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo ele tem lá as suas exclusividades, né? E tem alguns traços muito interessantes que não se repetem nos outros temperamentos e que são muito patentes da gente comentar. Vamos lá, presta atenção, né? Fica aqui com a gente, né? Que isso aqui vai ser legal. É o seguinte. Quando a gente está falando, né, a gente vem falando a semana toda a respeito dos temperamentos, né, eu falei para vocês sobre a característica, sobre as duas grandes características da matéria, né, que é ser quente ou fria, né, essa é a primeira característica, e a segunda característica é de fato ela ser úmida ou seca, né, ser úmida ou seca. Os primeiros 2 exemplos que a gente deu, né, que foram os coléricos e os melancólicos, a gente estava falando que eles são secos, são profundamente secos. Eu dei o exemplo do macarrão, lembra do macarrão? O macarrão é aquele que resiste no primeiro momento, mas se você força muito, ele quebra. Ou seja, ele fica marcado por aquilo. Então fica claro que os secos são assim, né? No primeiro momento eles resistem, né? Aquela emoção, aquela interação, ela não acontece com facilidade, né? Tem muita gente que acha que é melancólico. Por quê? Porque a pessoa se ofende com qualquer coisa, fica meio chateadinha, fica meio depressiva, fica meio fechada no seu canto, e a pessoa acha que ela é melancólica por causa disso, né? Ou seja, ela está completamente errada no temperamento. O melancólico, ele é resistente, então aquilo não vai entrar nele com facilidade. Mas quando entra, quando ofende de fato, aí ele quebra, ele marca. Então, ou seja, esse sim é o temperamento de terra. Hoje nós vamos falar de um temperamento que carrega 2 características essenciais da matéria, né? Que é, primeiro, ser quente, né? Acho que ninguém tem dúvida que o ar seja quente, né? Seja uma característica quente. Em que sentido, né? Ah, Jorge, mas tem o ar frio também. Tem, mas ainda que ele seja frio, a condição dele é uma condição expansiva, né? O ar, quando você coloca ele em determinado ambiente, ele vai tentar ganhar aquele ambiente como um todo. Como um todo. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Né? Isso aqui é extremamente importante. Mais ainda do que o fogo, né? O ar, ele tem essa necessidade de contagiar o ambiente inteiro, né? Ele tem essa inclinação natural a contagiar o ambiente.
Então, assim, esse é o primeiro traço do sanguíneo, né? Ser expansivo em qual sentido, em qual grau? Nesse sentido de tentar interagir com todo mundo, né? O sanguíneo, ele tem esse hábito, às vezes, de tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo, né? De tentar interagir com todo mundo, de tentar, de certa forma, tocar em todo mundo ao mesmo tempo, né? O sanguíneo tem essa característica natural, essa expansividade do sanguíneo. É isso, ele tenta ganhar o ambiente. O ar, ele vai sempre tentar ganhar o ambiente. Mas não no sentido de aparecer, né? Por quê? Porque o ar, de fato, né, a gente não lembra que ele tá ali. Apesar dele ganhar um ambiente, dele estar ali o tempo todo, né, ele tá presente em tudo, ele não é aparente. Entende a diferença clara do fogo pro ar? Vocês conseguem perceber essa diferença? Se eu coloco o fogo em determinado ambiente, se eu coloco o ar em determinado ambiente, ambos vão tentar ganhar aquele ambiente. Só que o fogo, ele ganha aquele ambiente de uma forma mais concentrada e de uma forma mais a aparecer. Ele chama a atenção pra ele, né? Acho que ninguém consegue chegar numa sala pegando fogo e não prestar atenção no fogo. Ninguém consegue fazer isso, né? Ou seja, você chega na sala, você vai prestar atenção no fogo imediatamente. O ar, contudo, apesar dele ganhar o ambiente inteiro, ele contagiar todo mundo fica tocado pelo ar em algum grau, ele não é aquele que aparece, né? O ar, ele é transparente, visível, né? Então a gente não vê o ar, não necessariamente vê o ar. O que faz com que, apesar dele tocar a todo mundo ao mesmo tempo, né, parece ao mesmo tempo que ele não contagia, ele não aparece, né? Ele não se coloca à frente. Ou seja, o ar é exatamente isso, né? O ar é exatamente isso. O fogo, ele marca... Olha, isso aqui é interessante que você colocou. O fogo marca presença. O ar, ele é presença, né? Quando a gente fala sobre presença, né? Quando a gente está falando sobre os temperamentos, todos os temperamentos são presença de algo, né? Todos os temperamentos são presença de algo, né? O fogo, ele é sobretudo a presença de algo que é muito marcado, algo que chama a atenção assim que você olha. O colérico, ele é assim. O colérico, independente dele é meio que natural. Você chega num ambiente onde tem um colérico, né? Ele chama a atenção por alguma coisa, por algum motivo, né? De alguma maneira, ele vai chamar a atenção ali. Algum traço vai chamar a atenção, né? Nem que seja um traço mais explosivo, um traço mais, né? De falar de uma forma diferente, mas ele vai chamar a atenção de alguma maneira. O sanguíneo, não. O sanguíneo, não. Apesar dele não ser esse centro das atenções, ele está sempre presente, né? Ele não é o centro das atenções, mas ele está sempre presente, né? Eu tomo por base, por exemplo, né? Aqui em casa acontece muito isso, né? Eu tenho uma filha que é sanguínea, né? A minha filha do meio, a Catarina, ela é sanguínea. Então, assim, a sanguínea, ela não chama a atenção para a presença dela o tempo todo, né? Ele não chama a presença, ou seja, ele não quer aparecer. O sanguíneo, ele não quer, de fato, aparecer. Ele não quer estar à frente, né? Ele não quer aparecer. Contudo, ele consegue contagiar todo mundo, né? O sanguíneo, ele é sempre lembrado. Todo mundo sabe que tem um sanguíneo ali. É por isso que, às vezes, as pessoas acabam falando assim, o sanguíneo é aquele que ele alegra todo mundo, né? Ele é a alegria de todo mundo, né? O sanguíneo é aquele que anima todo mundo. Em que sentido, né? Tem gente até que acha que o sanguíneo é meio bobo alegre, não sei o quê, né? O sanguíneo, ele tá sempre ali presente. Todo mundo lembra do sanguíneo, né? Todo mundo lembra do sanguíneo por quê? Porque ele interage com todo mundo. Mas não é aquela interação profunda, né? Não é aquela interação profunda, aquela interação de fato que vai te tocar profundamente, que você vai sentir aquilo, não, né? É uma interação muito mais rasa, muito mais superficial, né? É uma certa alegria contagiante, né? Que ela vai passando de um pro outro. Então, essa é a característica natural do sanguíneo. Assim como o colérico, ambos são expansivos. Só que o colérico é um expansivo que ele se destaca. Ele é um expansivo um pouco mais lento, né? E ele se destaca com facilidade. O ar não. Ele é expansivo, mas ele não chama a atenção para si, né? Ele é invisível, obviamente, né? Então, ele expande, mas ao mesmo tempo ele não chama a atenção para si. Essa é a primeira característica típica dos sanguíneos. Essa é a primeira coisa típica dos sanguíneos, né? A segunda coisa, né? A segunda característica patente dos sanguíneos, né, é exatamente a característica úmida. Eu já dei o exemplo de úmida aqui várias vezes, mas eu falei pra vocês que tem duas formas da gente reconhecer a umidade. Tem duas formas clássicas da gente reconhecer a umidade. Lembra qual que é? A primeira forma delas da gente reconhecer a umidade é exatamente essa capacidade que a gente tem da resistência ou da flexibilidade, né? Lembra do macarrão? Pronto. Como é que eu sei que uma pessoa é úmida ou uma pessoa que é seca, né? A pessoa seca é aquela pessoa que as emoções externas a ela não penetram com facilidade. É uma pessoa, de certa forma, resistente, né? Você imagina você conversando com um amigo, né? Aquele amigo vira pra você e vai te contar uma história triste, né? Ah, minha esposa me traiu, não sei o quê, né? Te conta uma história triste, uma história pesada, uma história complicada. E você ouve aquela história, né? Mas aquela história não entra no teu peito, né? Aquela história não penetra em você de fato, né? Você ouve aquela história, tudo bem, nossa, que pena, né? Que chato. Você espera o final, né? Ele acabar, você dá um conselho legal e vai embora e segue com a sua vida. Isso é o que os coléricos e os melancólicos costumam fazer. Por quê? Porque exatamente esse é o traço seco. Ou seja, ele é resistente. Quando algo externo tenta aplicar uma força sobre ele, ele resiste àquilo, né? Uma emoção externa tenta mudá-lo de alguma maneira, ele resiste, né? Mas se você força muito, ele quebra,
né? Você força muito, ele quebra. É o melancólico e o colérico, né? Quando eles se chateiam com algo, eles realmente se chateiam, né? Eles ficam amargurando aquilo, ficam remoendo aquilo. É uma coisa terrível, né? Agora, presta atenção. Essa é a característica seca. O sanguíneo, ele é úmido. Ele é úmido, né? Vocês vão lembrar. Então, o sanguíneo, ele é quente e úmido. São as duas características típicas da matéria do sanguíneo, da matéria do ar, né? Ele é quente e úmido. O que então é a umidade? Assim como a sequidão é essa capacidade de resistir, mas ao mesmo tempo, quando você força, ela quebra, ela é marcada, né? O sanguíneo, né? Ao contrário, ele é flexível. Então, o macarrão é um macarrão cozido, né? Você adiciona umidade ao macarrão, você vai cozer ou cozer? Ah, sei lá. Você vai cozer o macarrão, vai cozinhar o macarrão. Ficou melhor assim, né? Acho que é cozer mesmo, não certo. Você vai cozinhar o macarrão, ele vai ficar úmido, né? Ele vai ficar maleável. Então você consegue dobrá-lo com facilidade. Ou seja, o sanguíneo e o fleumático, de certa forma, eles penetram muito facilmente as emoções neles, né? O sanguíneo é aquele que quando ele vê uma coisa bonita, ele fala, nossa, que lindo! Ah, que coisa maravilhosa, né? As seguidoras sanguíneas, quando viram um ambiente aqui atrás, falam, nossa, Doc, ficou muito lindo, que legal o ambiente, não sei o quê. E a coisa, né? Ou seja, as coisas externas penetram neles muito facilmente, né? Agora, por quê? Porque eles são maleáveis. Eles são, cozer, me falei, eu sabia que eu tava certo, porra. Cozer, o jeito certo, né? Então, quando eu vou cozer o macarrão, né, ele fica úmido, né? Eu adiciono umidade àquele macarrão, então ele fica flexível, ele fica maleável. Ou seja, qualquer força que eu aplico a ele, ele dobra facilmente. Então, são as emoções externas, elas têm essa facilidade de mudar algo no peito do sanguíneo, de mudar algo no peito do fleumático, aqueles que são úmidos. Entendem isso ou não? Né? Com facilidade. Eu falo lá no meu consultório, tem uma janela, uma vista que é maravilhosa, né? Realmente uma vista muito bonita mesmo. Eu digo que ela é diagnóstica, né? Eu sempre falo, olha, essa vista que vocês já viram eu tirando foto da vista, né? Já prestei vários stories de lá. Eu falo assim, essa vista que ela é diagnóstica. Por quê? Porque os melancólicos e os coléricos, geralmente quando entram no consultório, né, eles veem a vista, no máximo que eles vão falar assim, olha, vai ficar salva, todas as lives ficam salvas, sempre salvas, né? Os melancólicos e os coléricos chegam lá, veem aquela vista e falam, ó, bonita, né? Mas senta e vai conversar comigo, né? Senta já com essa necessidade de interação, ou seja, eles lembrem, é a segunda característica da matéria. É a segunda característica da matéria de enxergar a umidade. É aquela segunda coisa que eu falei pra vocês, que é o quê? A capacidade da umidade, né? É exatamente esse apetite concupiscente, que é o que eu vou explicar aqui agora, né? Mas eu falo que é diagnóstico a janela, né? Os melancólicos e os coléricos, eles chegam, veem a janela, bonita, legal, mas senta pra conversar comigo, né? E vai interagir comigo, né? Os sanguíneos e os fleumáticos, não. Os sanguíneos e os fleumáticos chegam e ficam comentando, Davi, nossa, que linda essa vista, essa janela, não sei o quê. Ou seja, eles são muito facilmente impressionáveis pelo ambiente. Muito mais facilmente impressionáveis pelo ambiente, muito mais facilmente impressionáveis pelas emoções, né? O sanguíneo, ele vai escutar uma história triste, né? Você volta lá naquele cara, né? Imagina um amigo seu senta com você pra te contar uma história extremamente triste, né? Fala, minha esposa me abandonou, não sei o que e tal, me traiu. Começa a contar uma história triste. O sanguíneo, ele vai se emocionar com aquilo, né? Ou seja, a emoção facilmente penetra o peito do sanguíneo, né? Ele começa a sentir aquilo dentro dele, né? Ele fala, porra, né? Eu tô sentindo a dor dele, né? Essa capacidade de sentir a dor do outro é essa capacidade da umidade. Fala, Jorge, eu sou colérico e sinto a dor do outro. Fala, lógico. Vocês lembram de eu falar dos coléricos e dos melancólicos? Que é possível adicionar umidade a eles, né? Isso que a gente chama de aporte, ou... Estão começando a entender? Lembra quando eu falei? O que falta ao colérico? O colérico, ele é quente e seco. O que falta ao colérico? Um pouco de frieza e um pouco de umidade. Isso que é eu buscar esse aporte, né? Conforme a minha necessidade. Por exemplo, no meu caso, eu sou colérico, né? Só que eu sou psiquiatra, eu atendo terapia, né? Eu faço terapia com as pessoas. Então, se eu faço terapia, eu preciso dessa habilidade de eu interagir com o outro. Eu preciso dessa habilidade de eu sentir o outro. Eu preciso dessa habilidade de eu conseguir sentir a dor do outro, sentir o que o outro tá tentando falar, o que o outro tá tentando fazer. Para mim desenvolver essa habilidade, eu preciso desenvolver o quê? Umidade. Não é humildade, é umidade, né? Entenderam? Ou seja, eu vou ter que adicionar um pouco de água ao meu temperamento, né? Meu temperamento, ele é quente e seco, só que ele começa a se tornar ligeiramente úmido também, né? Ele começa a ganhar um aporte úmido. Em que sentido? No sentido que eu preciso aprender a interagir com aquele outro que está diante de mim, entendeu? É exatamente isso. Pronto. Alguém me perguntou que sanguíneo é frio. Já vou falar sobre essa questão. Mas vocês entenderam essa questão dessa necessidade do aporte? É por isso que o aporte, ele é variável. O aporte, ele é variável, ele não é fixo. O aporte, ele não é fixo, ele é conforme a minha necessidade. Entenderam? Segunda coisa, presta atenção, que isso aqui é interessante, né? Então eu estava falando então que a primeira característica da matéria é ser quente, que é ser expansivo, a segunda característica é ser úmido, né? A primeira forma da gente reconhecer a umidade é essa questão da flexibilidade, né?
seja, o sanguíneo, ele é facilmente flexível, mas ele não é marcado. Não é igual aquele macarrão seco que você força, ele quebra. O sanguíneo não, você força, ele dobra, então ele não vai quebrar, ele não vai rachar, ele não vai rasgar. Ou seja, ele é relativamente mais superficial. Quando algo o impacta, né, quando você ofende um sanguíneo, ele não vai demorar muito tempo para conseguir perdoar. Ele não vai demorar muito tempo pra conseguir perdoar, né? Rapidamente ele consegue digerir aquilo e falar, já passou, não tô nem mais pra isso, né? Ele esquece rapidamente daquilo, né? É claro que vão ter coisas que vão marcar, né? Se você forçar demais a coisa aqui, vai rasgar o macarrão, ele vai ser marcado também do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Então tem gente que acha assim, Jorge, de vez em quando eu fico muito ofendido, eu fico remoendo aquilo, então eu acho que eu não sou sanguíneo por isso. Você tá tonto, né? Você tá tonto. Lembra sempre do macarrão, né? Se você forçar demais o macarrão, ele vai rasgar de todo jeito. Então, de todo jeito, os sanguíneos e os fleumáticos também podem ser marcados profundamente. Também podem, né? Só que não é muito comum. É necessário uma força maior, é necessário uma intensidade maior, né? Ou seja, é necessário uma emoção maior para que possa causar esse rompimento. Entenderam ou não? Pronto, é isso. É isso. Vocês entenderam a diferença, né? Beleza. Vamos lá. Qual que é a segunda forma da gente entender a umidade e a secura, né? A segunda forma da gente entender a umidade e a secura. Aquilo que eu falava pra vocês sobre os apetites, né? O que é um apetite? Né? Um apetite é um desejo, né? Uma inclinação, é a necessidade. Pronto, é aquilo que eu tava falando da janela, né? Existe uma diferença entre o apetite concupiscente e o apetite irascível. Apetite concupiscente é uma faculdade humana que tenta acessar aqueles bens materiais, aqueles bens concupiscíveis, aqueles bens palpáveis, aqueles bens que vão ser consumidos, né? Por exemplo, uma comida boa, uma bebida boa, uma conversa legal, uma risada, uma piada, uma coisa que é mais tangível, né? Digamos assim, uma coisa que é mais tangível, que é mais gostosinha, que é mais simpática, né? Pronto. A coisa que é muito mais fácil, digamos assim. E tem o apetite irascível, que é o desejo dos bens eternos, ou o desejo das coisas árduas, das coisas complicadas, das coisas difíceis, das coisas do alto, né? Ou seja, o bem eterno, o bem concupiscente é o querer ganhar dinheiro. Alguém ligou aqui. Né? Então, o bem concupiscível é o querer algo, né? O bem concupiscível é o querer ter dinheiro para mim comprar uma comida boa, né? O bem irascível, né? A necessidade do apetite irascível é aquele bem árduo, ou seja, eu queria ser rico, eu queria ser, né, poderoso para que eu pudesse fazer tal coisa, entenderam a diferença, né? O olhar tá muito mais distante, né? Um bem árduo é muito mais complexo, é muito mais complicado. Aqui o concupiscível é um bem muito mais material, muito mais patente, muito mais risível, muito mais simples, digamos assim, muito mais simples. Né? Pronto. Né? Essa é a diferença, os bens próximos e os bens árduos. Os bens próximos, aqueles que têm uma visão geralmente mais voltada para os bens próximos, são o que a gente fala da conotação úmida da matéria. Quando a minha visão é mais focada nos bens árduos, ele vai dar uma conotação seca da matéria. Pronto, você resolveu o problema. Né? Os sanguíneos e os fleumáticos, eles vão estar preocupados com aquilo que é mais próximo, né? E os coléricos e os melancólicos vai estar preocupado mais com aquelas coisas que são árduas, aquelas coisas que são distantes. É por isso que eu sempre costumo fazer aquela perguntinha, né? Você imagina que você está ali numa festa. Você imagina que você está numa festa, numa confraternização da sua família, não sei o quê, um monte de gente sentado, conversando, né? Presta atenção. Qual que é o motivo de você estar ali, né? Qual que é o motivo real de você estar ali? Qual que é o motivo de você querer estar ali, né? Os sanguíneos e os fleumáticos costumam ir pela comida mesmo, né? Eu vou ali para poder comer uma comida boa, beber uma bebida legal, conversar e dar risada, né? E é para isso que os sanguíneos e os fleumáticos geralmente, generalizando, geralmente vão, né? De uma forma bem vulgar, digamos assim, bem ordinária. Ele vai para isso mesmo, para poder comer, para poder beber, enfim, né? O que os melancólicos e os coléricos são mais secos? O que eles vão almejar? Algo mais, ou seja, ele vai para uma festa, para uma confraternização, mas é para ele fazer um network ali, né? Para ele conhecer alguém diferente, né? Para ele poder captar uma ideia de alguém diferente, né? Vai alguém inteligente, né? Tem algum motivo, tem algum propósito aí nessa festa, né? Então, assim, isso dá muito atrito. Falando um pouquinho de relacionamentos, né? Quando nós temos das personalidades do casal é seca e a outra é úmida, acontece muito isso na hora de sair, né? Acontece muito na hora de sair. Os coléricos e os fleumáticos, os coléricos e os melancólicos, querem sempre saber o propósito da saída. Tá, vamos sair, mas pra que a gente vai sair? Não, pra gente comer, né? O sanguíneo e o fleumático. Não, a gente vai sair pra comer. Fala, mas a gente pode comer em casa, né? Aí o sanguíneo e o fleumático fala, não, mas é porque lá vai ter uma comida mais gostosa, eu quero ver gente. E o colérico e o melancólico fala, não, mas tá bom, mas ver gente, a gente liga a televisão e vê gente. Ou seja, vocês conseguem entender onde é que vai ter esse embate? É por isso que é importante a gente saber um pouco dos temperamentos, né? A gente não precisa ser especialista em temperamento, mas ao a gente saber um pouco, a gente compreender um pouco mais os temperamentos, né? A gente consegue de fato alcançar melhor o outro, né? A gente consegue compreender um pouco mais a natureza do outro, né? E aceitar melhor o outro e a si mesmo, né? A gente começa a entender onde é que estão as minhas falhas, onde é que estão as falhas do outro, a gente consegue conviver melhor. Agora presta atenção, isso aqui é importante.
Isso aqui é importante. Tem duas coisas que eu queria falar sobre o sanguíneo, né? Duas coisas. O sanguíneo tem tendência a ser mais ansiosos. Olha, dos 4 temperamentos, o temperamento que tem mais tendência a ser ansioso são os melancólicos. Os melancólicos. Por quê? Porque o melancólico ele tem essa tendência natural a sair da realidade. O melancólico, por ser terra, por ser muito fixo, ele acaba tendo um pensamento muito no alto. Não sei se vocês lembram, né? Mas tudo pra ele é profundo. E ao ter essa necessidade de aprofundar, de ter que ficar meditando sobre tudo, né? O melancólico ele tem essa necessidade de tudo, ele tem que pegar, entrar e ele tem que meditar sobre esse assunto. Ele fica muito tempo dentro da cabeça dele e pouco tempo fora, né? Ou seja, se ele fica pouco tempo fora e muito tempo dentro da cabeça dele, né? Ele acaba ficando muito ansioso, né? Porque a ansiedade é essa, é a amputação da realidade, né? Eu viver demais na minha cabeça. Então, o melancólico geralmente são os mais ansiosos. Mas os sanguíneos, na verdade, eles não são mais ansiosos. Eles são ansiosos também, obviamente, o sanguíneo pode ser ansioso. Qualquer um dos 4 pode ser ansioso, né? Mas o sanguíneo não é que eles são mais ansiosos, mas é porque os sintomas de ansiedade do sanguíneo são piores, né? Porque o sanguíneo, quando ele é ansioso, ele fica ainda mais impulsivo. Ainda mais impulsivo. Por quê? Porque ele é muito superficial e muito impetuoso. Ele reage muito fácil. O sanguíneo, você fala uma coisinha pra ele, ele não gostou, ele já vai reagir. Ou ele vai brigar, ou ele vai gritar, ou ele vai emburrar, ou ele vai fazer alguma coisa. É muito rápida a reação, né? Ele não dá tempo daquilo cair no peito dele e dele meditar sobre aquilo, né? Dele meditar sobre aquilo. Então acaba que o sanguíneo, ambos são ansiosos. Provavelmente o melancólico é ainda mais ansioso do que o sanguíneo. Geralmente o melancólico acaba sendo mais ansioso. Só que o demonstrar da ansiedade do melancólico é ficar quieto, emburrado no canto dele e remoendo aquilo. A ansiedade do sanguíneo, ele transparece para todo mundo. Todo mundo sabe quando um sanguíneo tá ansioso. Por quê? Porque ele sai falando demais, ele sai gritando, ele sai, né, atropelando as coisas. Por quê? Porque ele é muito expansivo. É esse ar que expande, que ganha o ambiente todo, entenderam? Essa é a grande diferença. Não descobri, sou sanguíneo colérico, né? O que é mais comum falar sobre os temperamentos focando nas fraquezas do que as potencialidades? São os mais fracos que potenciais ao tratar o assunto? Por que é mais comum falar... nas fraquezas? Bom, por um motivo. Por um motivo. Isso aí que é importante, essa pergunta sua. Por que é que quando a gente fala sobre os temperamentos, por que a gente acaba focando mais nos defeitos do temperamento do que nas qualidades do temperamento? Isso aqui é importante. Por uma coisa muito simples, né? Os temperamentos, entender a ciência dos temperamentos como coletivo, não como pedagógico, né? Se eu estivesse ensinando aqui vocês como serem terapeutas, eu iria falar das qualidades e iria falar dos malefícios. Eu iria falar das duas coisas. Obviamente, em pé de igualdade. Eu teria que descrever rigidamente quais são as qualidades, os defeitos dos sanguíneos, né? De forma muito delimitada. Agora, presta atenção, a minha intenção não é essa. Não é transformar vocês em terapeutas. A minha intenção é uma intenção muito mais simples, né? É fazer com que vocês convivam melhor com o filho, conviva melhor com a sua esposa, conviva melhor com o seu marido, conviva melhor com o seu chefe, conviva melhor com o seu amigo, né? E para isso é necessário que você entenda as qualidades? Não, as qualidades são fáceis de conviver, né? As qualidades são extremamente fáceis de conviver. O que é difícil? O que dói? O que incomoda? O que atrapalha? O que reduz a gente, né? É exatamente conviver com os defeitos, é conviver com as dificuldades do outro. Então é por isso que eu costumo, apesar de eu citar algumas qualidades, né? A gente costuma focar principalmente nos defeitos. Principalmente nos defeitos coléricos, nos defeitos melancólicos, porque é exatamente ali onde você precisa trabalhar em você, primeiro, né? Você precisa melhorar. Bom, eu sei que eu sou sanguíneo, então eu sei que eu sou naturalmente disperso, né? Eu sei que eu sou sanguíneo, sou naturalmente disperso, né? E ao mesmo tempo eu sei que, eu convivo com um sanguíneo, então eu sei que os sanguíneos são meio dispersos mesmo. Então às vezes eu falo uma coisa, meu marido é sanguíneo, então eu começo a conversar com meu marido fica disperso, ele não presta atenção no que eu falei, então eu sei que eu tenho que ficar repetindo, né? Então eu acabo meio que entendendo, falar, bom, eu sei que ele é sanguíneo mesmo, então tudo bem, eu vou relevar, digamos assim, né? É por isso que a gente acaba focando muito mais nos defeitos. Isso aqui é uma coisa interessante. Vou falar sobre as virtudes do sanguíneo. Calma, vou falar. Calma. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante primeiro. Isso aqui é muito importante e é por isso que vários de vocês erram. Né? E isso aqui é totalmente aceitável. Aqui é necessário um olhar do terapeuta muito atento. Por quê? Sobre o temperamento sanguíneo. Por quê? Porque pode acontecer de uma pessoa, isso costuma acontecer em quem tem muita dúvida se é melancólico ou colérico. Jorge, eu tô com muita dúvida, eu acho que eu sou melancólico, mas tem hora que eu acho que eu sou colérico, tem hora que eu sou melancólico, tem hora que eu sou colérico, e aí as pessoas vêm me perguntar e eu falo, provavelmente você seja sanguíneo, né? Fala, como assim? Eu tava em dúvida entre melancólico e colérico, vocês vêm me falar que eu sou sanguíneo, né? Ou então isso também, essa dúvida também, né? Sobre ser sanguíneo e melancólico. Presta atenção, não dá pra eu ter um aporte, se eu ser sanguíneo, eu não posso ter um aporte melancólico. E eu sendo melancólico, não posso ter um aporte sanguíneo, não posso ter o aporte oposto. O aporte é só uma das características, né? Por exemplo, se eu sou sanguíneo, eu sou quente e úmido. O meu aporte ou é um aporte seco, ou ele é um aporte frio. Ele não pode ser um aporte seco e frio. Não dá pra ser, entendeu? Agora, presta atenção. Isso aqui costuma acontecer somente com os sanguíneos. O temperamento sanguíneo, ele é um temperamento que pode ser mais facilmente mudado.
Mudado. Mudado em que sentido, né? A sua essência pode ser reprimida. A sua essência pode ser reprimida. Não sei se vocês sabem, né? Mas se a gente pensando do ponto de vista simbólico, imagina a matéria. Imagina a matéria, né? O ar, ele consegue mudar de estado. O ar, você consegue transformar o ar em como se diz? Você consegue transformar o ar em sólido, né? Em líquido, não, né? Igual a água você consegue, né? Alterar o estado da matéria da água, você consegue alterar o estado da matéria da terra, por exemplo. Mas você não consegue fazer esse processo sequencial do ar. O ar, ele muda até de matéria, né? Que seria o estado da sublimação, por exemplo, né? Que vai do sólido pro ar e do ar pro... Enfim, o que acontece? O que acontece aqui? É possível de acontecer, de eu reprimir o ar a tal ponto que ele se torne sólido? É possível? É possível. É possível que a pessoa ache a vida inteira que ela é melancólica e no final, na verdade, ela era só um sanguíneo que foi profundamente reprimido? Isso é uma das poucas coisas que acontecem, né? A gente não tem uma explicação muito bem delimitada sobre isso, né? Mas presta atenção, isso aqui é interessante. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Jorge, eu acho que eu sou realmente melancólico. Por quê? Porque eu sou facilmente marcado pelas coisas, porque eu fico remoendo, né? Porque eu fico isso, porque eu fico aquilo, né? Eu sou uma pessoa mais lenta, retraída, reprimida, né? Então eu acho que eu sou melancólico. Eu vou ver, olho o mapa astral, olho a carinha da pessoa, dar uma entrevistada sobre a infância da pessoa e eu descubro que, na verdade, a pessoa ela é sanguínea. Ela é sanguínea. Por quê? Porque o sanguíneo, presta bem atenção isso aqui é interessante. O sanguíneo, quando ele é profundamente reprimido na infância e na adolescente, profundamente... Como assim profundamente reprimido, Jorge? Né? O sanguíneo ele tem essa tendência a ser meio disperso, ele tem essa tendência a expandir demais. Então, por exemplo, o sanguíneo ele acaba virando a criança que parece que tem TDAH, né? Aquela criança na infância, ele pula, ele grita, ele mexe nas coisas, ele pula o tempo todo, ele conversa pelos cotovelos, né? Então a pessoa acha que ele tem déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece? Um pai e uma mãe desavisados, geralmente pais e mães secos, né? Pais e mães coléricos e melancólicos, acabam reprimindo o temperamento. Isso pode acontecer, Jorge? Pode. Isso pode acontecer, né? Pais e mães coléricos e melancólicos podem, de fato, reprimir o temperamento sanguíneo, reprimir a tal ponto que o temperamento sanguíneo ele se torna quase um temperamento melancólico, né? Reprimem mesmo, né? A ponto do temperamento sanguíneo ele se oprimir e ele se transformar em outra coisa. Não é que ele deixe de ser sanguíneo, mas é como se ele fosse um ar sólido. É mais ou menos assim, né? Eu sei que é uma analogia meio absurda, mas é como se ele fosse um ar sólido. Ele se condensa de uma maneira que ele não pode mais... Não pode, não. Ele se condensa de uma maneira que ele fica parecendo que ele não é mais sanguíneo. Então aquela pessoa fala, Doc, eu não sou sanguíneo, não tem como eu ser sanguíneo, né? Deve ser sanguíneo, tipo isso. Né? Fala assim, Doc, não tem como eu ser sanguíneo, né? Eu não sou uma pessoa expansiva, eu não sou uma pessoa dispersa, eu não sou uma pessoa isso, eu não sou uma pessoa aquilo, não tem como eu ser sanguíneo. Mas o mapa da pessoa entrega que ela é sanguínea, a cara da pessoa entrega que ela é sanguínea, tudo leva a crer que ela é sanguínea. O que aconteceu? Eu pergunto sempre assim, como é que foi a tua infância? Né? Eu sempre pergunto isso, no consultório eu sempre pergunto isso. Como que foi a tua infância? Né? E é sempre a mesma história. Bom, minha infância foi muito ruim, mãe repressora, fui abusado na infância, né? Tive um pai muito difícil, muito punk, né? Batia, oprimia, me mandava calar a boca sem parar o tempo todo, né? Ou seja, foi reprimindo o temperamento sanguíneo. E o que acontece? Ele chega na fase adulta embotado. Um temperamento chega na fase adulta embotado. Ele chega travado. Ele não chega naturalmente sanguíneo. Se olha para o olho da pessoa, quem tem essa habilidade do terapeuta de olhar no olhar, prestar atenção no olhar e às vezes desvendar se a pessoa é ou não, você consegue ver aquele olhar sanguíneo, mas é aquele olhar sanguíneo triste, aquele olhar sanguíneo distante, aquele olhar sanguíneo... Exatamente. É isso que acontece. A pessoa fica parecendo... Aí ela fica na dúvida. Eu acho que eu sou melancólico, mas parece que eu acho que eu sou expansivo. No fundo, na verdade, é porque ela é expansiva mesmo, só que ela foi reprimida. E ela é úmida, só que também foi reprimida. Então ela fica parecendo que ela é seca e fria, mas ela não é seca e fria, né? Ela é quente e úmida, ela é um sanguíneo. Jorge, como é que eu faço para descobrir isso? Muito dificilmente você só vai descobrir isso numa terapia com um terapeuta realmente bom, né? O cara tem que ser bom de olhar na tua cara, de fazer às vezes fazer um mapa, ou então olhar na tua cara e fazer uma entrevista sobre a sua infância, né? Como é que foi a sua infância? Como é que você era na sua infância, né? Isso já aconteceu no consultório, foi centenas de vezes, eu já vi isso centenas de vezes, né? A pessoa chega e fala, Doc, eu passei a vida inteira acreditando que eu sou melancólico, então acho que eu sou melancólico. Eu já olho na cara da pessoa e falo, bom, provavelmente não vai ser melancólico, né? Provavelmente deve ser sanguíneo. Aí você começa a perguntar como é que foi a infância, como era na sua infância, né? Na sua adolescência, como é que era? Não, na minha infância eu mexia em tudo, eu botava fogo nas coisas, eu pulava, eu brincava, eu sorria, né? Eu era conversador, todo mundo achava que eu tinha hiperatividade, né? Tinha alguma coisa do tipo. E aí, de repente,
É complicado, eu sei que é complicado. Essa parte é extremamente complicada, né? Então, assim, eu era extremamente difícil na infância, eu era brincalhão demais, falava pelos cotovelos, não sei o que, botava fogo nas coisas, era terrível. E de repente chega no final da adolescência já com uma pessoa embotada, uma pessoa triste, uma pessoa mais quieta, uma pessoa, né? E aí ela fica parecendo melancólica, na verdade, porque o melancólico, o pessoal tem essa mania de achar que o melancólico tem que ser triste, né? O melancólico não tem que ser triste, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que ela fica com essas características mais frias, né? E mais secas, né? Se torna uma pessoa mais seca, se torna uma pessoa mais fria. E provavelmente ela sempre foi sanguínea, né? Provavelmente ela sempre foi sanguínea. Agora, Doc, tem como recuperar, né? Tem como você voltar a ser um sanguíneo como era originalmente, né? Tem sim, né? Tem como a gente voltar a ser sanguíneo. É só a gente contemplar aquilo que de fato é bom para o sanguíneo, né? O sanguíneo, ele gosta de ambientes abertos, né? Então eu falo assim, olha, uma das coisas que o sanguíneo precisa é de amigos, interação, né? Ambientes abertos, natureza, né? Viajar para a natureza, assistir o pôr do sol. Esses são um tipo de coisas, são um tipo de mecanismos, né? São algumas tecnologias que a gente pode usar para o sanguíneo recuperar o seu temperamento original, né? Para ele voltar a ser uma pessoa sorridente, uma pessoa brincalhona, uma pessoa conversadeira, uma pessoa... Entenderam ou não? Ele acaba desenvolvendo acaba facilitando essa retomada do temperamento dele. Entende? Ele acaba retomando essas características primitivas do sanguíneo. Beleza? Excelente, excelente. É o seguinte, algumas pessoas me perguntaram aqui se o colega consegue fazer a live, ler os comentários e não perder o foco. Consigo, eu sou foda. Brincadeira. Não, tem hora que eu não consigo acompanhar tudo não. Mas presta atenção. Então, bom, pensando assim, né? Vocês entenderam as duas características típicas do sanguíneo? Todo sanguíneo é disperso? Todo sanguíneo é disperso? Lógico que não. Lógico que não. Né? A expansão é uma característica do sanguíneo, mas a dispersão não necessariamente, né? Um sanguíneo mais maduro, um sanguíneo que sabe controlar o seu temperamento, que já teve a necessidade de ser uma pessoa mais concentrada, teve que estudar, né? Um médico, alguém que faz direito, passou num concurso muito difícil, sei lá, né? Alguém que teve que se esforçar num estudo e tudo mais, ele não vai ser uma pessoa naturalmente sanguínea, né? Ele não vai ser uma pessoa naturalmente dispersa. Tem gente, é por isso que vocês erram. É sempre assim. Você quer analisar o seu temperamento? Partam das duas características típicas da matéria. Ser quente ou ser frio, é ser úmido ou ser seco. Não é assim, eu sou disperso, então eu devo ser sanguíneo. Meu amigo, tem colérico disperso, tem melancólico disperso, tem fleumático disperso, tem sanguíneo disperso. Não é assim. Eu tenho aptidão para liderança, então eu sou colérico. Não, tá tudo errado, né? Não é assim que vocês entendem temperamento. É por isso que vocês continuam errando. Entendeu? Beleza ou não? Eu sou muito colérico. Eu sou colérico. Sou colérico. Entenderam? Entenderam a diferença ou não? Então, partam sempre dessas características fundamentais, né? Jorge, falando de linguagem do amor, qual que é a linguagem do amor típica do sanguíneo? Qual que é o pecado típico do sanguíneo, né? Outra coisa que eu acabei entrando um pouco em dissidência, já falei isso pra vocês aqui com o meu querido e amado professor Ítalo Marcilli, né? É que ele colocou, inclusive, ele fez aquela live sobre temperamentos, ele colocou assim que o pecado típico dos sanguíneos seria o pecado da luxúria e o pecado da gula, né? Porque ele atribuiu, lembra de eu falar? São sete, né? 7 pecados capitais. E ele colocou o pecado do meio, né? O pecado do meio que era a preguiça e o pecado da ponta que era a soberba, né? Esses dois pecados como sendo de todo mundo, né? Na verdade, eu acredito que seja o primeiro, o quarto e o último, né? Por que o primeiro, o quarto e o último, Jorge? Que é o começo, o meio e o fim. Em simbólica a gente faz isso, né? Quando a gente tem que dividir as coisas, a gente anula as pontas e o meio. Por quê? Porque as pontas e os meios costumam descrever o todo. A linguagem simbólica fala dessas coisas, né? Então, a ponta, as duas pontas, né? O começo, o fim e o meio costumam ser comum a todos. O que é o começo, o fim e o meio, né? Seria a luxúria, que ela é mais típica no início da vida, né? Mais comum no início da vida, até a terceira, quarta década de vida, né? A soberba, que ela é mais comum mais no final da vida, né? Que ela a partir dos 30, 40, 50 anos de idade, ela costuma ser mais comum a soberba, né? E a preguiça, que é comum a vida toda, né? A vida toda a gente é preguiçoso. Pronto. Esses 3 pecados capitais, eles são comuns à vida humana. A vida humana como um todo. Agora, acabam sobrando 4, então, pecados capitais, né? 4 pecados capitais, cada um típico de um temperamento, né? Sendo assim, a gula é típica dos sanguíneos, a avareza típica dos fleumáticos, a ira típica dos coléricos e a inveja típica dos melancólicos. Presta atenção, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Tem muita gente que fala assim, Jorge, mas o sanguíneo realmente ele é mais sexualizado. Então talvez a luxúria seja realmente mais típica do sanguíneo. Presta atenção, isso aqui é importante. Quando a gente fala que o sanguíneo é mais sexualizado, né? Na verdade, a gente tá cometendo um erro sobre o pecado da luxúria, sobretudo, né? O pecado da luxúria não é necessariamente a intensidade da coisa.
Né? O pecado da luxúria é eu querer algo do qual eu não possuo. Né? Esse é o firmamento do pecado da luxúria, é eu querer algo do qual eu não possuo, algo do ponto de vista carnal. Isso é o pecado da luxúria. Né? O pecado da luxúria é eu desejar algo que não é meu, que não me pertence, né? Que não me pertence, né? Se eu desejo a minha esposa, né? E ela me pertence, logicamente, se ela é minha esposa, ela me pertence e eu pertenço a ela, é assim que funciona, né? Não me venham com falácias aí, você não pertence a ninguém, eu me pertenço. Ah, vai, puta que pariu, né? Se ela é minha esposa, ela me pertence e eu pertenço a ela, é assim que funciona um casamento, né? Se ela é minha namorada, ela não me pertence, meu filho, ela não é tua, né? Se ela é tua namorada, ela não é tua, tu entendeu essa parte, né? Então, se ela não te pertence, se você a quer e a concretiza esse desejo seu, se você a toma para si, isso é um pecado de luxúria. Né? Isso é um pecado de luxúria. Se você tem ato sexual com a sua namorada antes do casamento, isso é um pecado contra a castidade, é um pecado do tipo luxúria. Luxúria, entenderam? Pronto, beleza. Entenderam a diferença? Acredite o seguinte, os sanguíneos, quando eles têm esse apetite sexual aflorado, não é um apetite sexual necessariamente sobre aquilo que ele não tem, mas é mesmo sobre o que ele tem, ele quer muito. Isso a gente chama de gula. Gula é querer mais daquilo que eu já tenho. Né? Porque o sanguíneo, ele vai ser sexualizado até com a coisa que ele já tem, né? Um marido sanguíneo, ele vai querer mais sexo do que normalmente seria o comum, digamos assim, né? Porque já é a mulher dele, né? Então, entende? Não é um pecado de luxúria. Ele quer muito, ele quer exagero daquilo, né? Ele vai comer alguma coisa, ele quer muito daquilo. É um doce, ele quer muito doce. Ele vai comer eu tô com vontade de comer um trem salgado, eu vou querer muito aquilo. Ou seja, é principalmente um pecado sobre a quantidade. Então, o sanguíneo, ele é profundamente guloso com tudo aquilo, né? Ele chega num lugar bonito, né? Ele quer muito aquela beleza, ele quer devorar aquela beleza, ele quer ficar muito tempo ali, ele quer exagerar naquela situação, pronto. É isso, né? Ele encontra uma pessoa bonita, né? Ele vai admirar aquela beleza, ele quer continuar admirando, ele quer cada vez mais, né? Colher aquilo para ele. Ou seja, é um pecado de intensidade. Consegue entender isso? Então, mesmo que a gente fale que o sanguíneo é mais sexualizado, não é pela luxúria, mas é sobretudo pela gula. É uma hipersexualização pela gula. Ele quer mais do que ele já tem. Entenderam essa diferença? Conseguiram entender isso? Então, a gula é o principal pecado do sanguíneo, né? A gula é o principal pecado do sanguíneo. Desde que aquilo deixa feliz. Exatamente, né? Quando algo deixa o sanguíneo feliz, ele quer muito aquilo, ele quer demais aquilo, ele quer aquilo o tempo todo, né? O sanguíneo é aquele que ele assiste um filme, ele gosta muito do filme, ele assiste o filme 10 vezes, né? Ele assiste o filme 10 vezes. O sanguíneo, ele come uma coisa gostosa, ele quer comer aquilo 10 vezes. Ele experimenta uma pessoa gostosa, ele quer aquilo 10 vezes, entende? Então, assim, principalmente um egoísmo escondido. De certa forma é assim, né? A gula é um egoísmo. Por quê? Porque você quer muito pra si, você quer demais pra você, né? Você quer cada vez mais pra você, certo? Então, sim, a gula é um pecado muito, muito, muito grave, né? Que é típico dos sanguíneos, né? Exatamente onde os sanguíneos acabam caindo, porque eles são intensos demais. É por isso que o sanguíneo, ele se apaixona muito rápido e desapega muito rápido, né? Exatamente por isso, porque ele é guloso. Porque a gula faz isso com a gente, faz com que a gente queira demais a coisa, a gente experimenta demais e a gente enjoa rápido. É assim ou não é? Todo mundo que acaba caindo no pecado da gula, nossa, eu quero muito tomar, sei lá, um milkshake. Aí tu compra, em vez de comprar 300 ml do milkshake, tu compra 1 litro do milkshake. Tu toma aquele negócio, quando tá chegando no final, tu não aguenta mais olhar pra cara daquilo. Você vai, esse negócio tá horrível, né? Eu não aguento mais tomar, ou seja, tu foi olho gordo, né? O que é o olho gordo, né? O olho de guloso. É isso que tu foi, né? Teve um olho de guloso. Isso acontece demais com os sanguíneos, né? Demais mesmo. Até nos relacionamentos. Eu quero muito aquela menina, eu quero muito ela, não sei o quê. E apaixona, e fica louco nela, e fica desvairado, não sei o quê. Aí começa a namorar, começa a trocar uns beijinhos, e aquela coisa vai esfriando, ele experimentou demais ela, ele enjoa. Fala, pensando bem, eu não queria nem tanto essas coisas, não. Entenderam a diferença? É simplesmente isso. Né? A playlist sanguíneo tem 10 vezes uma música só. É isso mesmo. O sanguíneo, ele escuta uma música, ele acha que só tem aquela música no mundo. Aí começa a escutar, aí ele escuta 100 vezes a música, ele enjoa. Ele enjoa profundamente, ele nunca mais quer escutar aquilo, ele descarta. Entende? Essa é a superficialidade do sanguíneo. Entenderam? Essa é a superficialidade do sanguíneo. Pronto. Por que a hora que acaba o filme ele volta pro início e repete várias vezes? Os sanguíneos adoram fazer essas paradas. O que tira um sanguíneo do sério? O que tira o sanguíneo do sério? Qual que é a linguagem do amor típica dos sanguíneos, né?
Por que os sanguíneos gostam? Primeiro que os sanguíneos são extremamente sensitivos, né? Então o toque para eles é extremamente importante, né? Para a maioria dos sanguíneos, para a grande maioria massacrante dos sanguíneos, o toque é extremamente importante. Eu falo que os sanguíneos são o típico do ser humano touchscreen, né? Ele realmente acha que todo ser humano é meio touchscreen. O sanguíneo, ele gosta de ficar encostando, ele gosta de ficar tocando, ele gosta de ficar... Ele começa a falar com a pessoa, começa a pegar na pessoa, começa a encostar na pessoa, começa os colegas, os melancólicos não são muito dados ao toque natural, né? Não sei, aquele toque... Quando é da esposa, tudo bem, né? Mas quando não é da esposa, eles ficam incomodados, né? Então fica meio... Né? Para de encostar em mim, né? Chega pra lá, para de... Eu não sou touchscreen, né? Para de ficar tocando o tempo todo. O sanguíneo tem essa necessidade de tocar, né? Ele tem essa... É o ar, né? O ar, ele expande, ele toca as pessoas, né? Ele encosta nas pessoas, né? Ele contagia as pessoas, entende? Então o sanguíneo, ele tem muito disso. O sanguíneo, ele tem muito disso, de ficar tocando, né? Então uma das linguagens típicas do sanguíneo é, de fato... O sanguíneo é mais propenso ao pecado da pornografia? É sim. Porque o sanguíneo assiste um vídeo pornô e quer assistir 30. Tudo pra ele é exagerado. É tudo gula. Vocês entenderam? Agora, ó, a linguagem do amor do sanguíneo, então, é o toque. A linguagem do sanguíneo do amor é o toque, né? E o sanguíneo também, ele gosta muito, né? Isso aqui, às vezes, tem gente que não entende muito isso, né? Mas uma das linguagens típicas, uma das linguagens do amor típico do sanguíneo é atos de serviço. Atos de serviço, né? Principalmente pra ele fazer. O sanguíneo adora fazer as coisas pros outros. Adora. Ele acha que ele vai agradar todo mundo se ele fizer... Se ele chega fazendo as coisas pros outros, ele acha que ele vai agradar todo mundo, né? O sanguíneo, ele chega e arruma a mesa, e limpa a mesa, e limpa o quarto, e troca a toalha, e troca não sei o que, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo outro, e nananana, né? E aí ele acha que tá agradando todo mundo, né? Ele acha que tá agradando todo mundo. Por quê? Porque a linguagem do amor que ele fala com facilidade é exatamente a linguagem dos atos de serviço. Isso é típico pro sanguíneo, né? Todo sanguíneo adora agradar com atos de serviço. Todo sanguíneo adora, né? Ainda que seja meio caótico, meio tribulado o negócio, né? Ele adora o tal do ato de serviço, né? E como é que seria uma coisa que o sanguíneo gosta de receber? Ele gosta de receber atos de serviço? Não. Ele gosta de receber elogios sobre os atos de serviço dele. Isso ele gosta, né? Ele gosta de ser reconhecido pelos atos de serviço. Ele adora ser reconhecido pelos atos de serviço. Então, o sanguíneo, quando você chega, né? O sanguíneo, ele arrumou tudo aquilo, né? Ele arrumou a casa, ele ajeitou a casa, ele deixou a casa limpinha, ele fez uma comida gostosa, ele fez aquilo, tu chega e não repara, meu amigo, isso é a morte pro sanguíneo. Isso é a morte, né? Você quer jogar ele no mato, né? Você quer queimar ele vivo, é você chegar e não reparar no serviço dele. Tu não reparar no serviço do sanguíneo, tu detona com o sanguíneo. Detona com ele. Detona. Ele fica mal, ele fica emburrado, ele acha que tu não ama mais. É uma coisa terrível, né? Com certeza eu sou sanguíneo. O sanguíneo, quando ele faz um ato de serviço e tu ignora esse ato de serviço, você pode ter certeza, ele vai ficar muito chateado. Ele vai ficar profundamente chateado contigo, né? Ele vai ficar profundamente chateado. Então, se vocês que têm maridos sanguíneos, vocês que têm esposas sanguíneas, né? Aonde paga pra essa... Se vocês têm marido sanguíneo, se vocês têm esposas sanguíneas, por favor, valorizem os atos de serviço. Valorizem os atos de serviço e saibam conviver com o toque. Pronto, o sanguíneo vai se sentir profundamente amado. Ele vai se sentir a pessoa mais amada do mundo, né? A esposa sanguínea vai lá e fez uma comida, meu amigo, elogia essa comida. Fala, nossa, meu bem, que comida gostosa, que comida boa, né? Que comida boa, que bom que você fez isso pra mim. O sanguíneo ele vai ao êxtase, né? Se você elogia a comida, ainda vai lá e dá um beijinho nela, abraça ela, pronto, ela vai ficar apaixonada pro resto da vida. É assim que a gente usa a linguagem do amor. Vocês são meio tontos, né? Vocês entenderam? É assim que a gente usa a linguagem do amor. Pronto. Ela vai se sentir a pessoa mais amada do mundo, mais querida do mundo, né? Se não reparem, nós choramos. Eu sei, minhas queridas sanguíneas, eu sei. Se não reparar em vocês é terrível. É o fim, né? Se não reparar na coisa que você fez pro outro, você se arrumou pro outro, você arrumou a casa pro outro, tudo atos de serviço, e a pessoa não reparou, é o fim. Certo ou não? Palavra de afirmação é linguagem... Palavra de afirmação mas o sanguíneo ele não gosta de palavra de afirmação. Não é necessariamente palavra de afirmação que ele gosta, né? Ele gosta daquele reconhecimento, né? Porque a palavra de afirmação é falar assim, olha, você é muito bom, você é uma pessoa bacana, né? Isso é a palavra de afirmação, quem gosta mais são os coléricos. Os melancólicos também gostam muito, né? Mas a palavra de afirmação eu falo que ela é uníssona para todo mundo. Assim como eu falei como a soberba ela é uníssona para todo mundo, a palavra de afirmação ela é também para todo mundo. Só que assim, os coléricos e os melancólicos costumam preferir mais a palavra de afirmação. Olha, você é um cara forte, você é um cara bom. O sanguíneo não quer isso, ele quer reconhecimento pelo ato de serviço. Ele não quer escutar que a mulher sanguínea, ela não quer escutar que ela é uma mulher boa, que ela é uma mulher gentil, que ela é uma mulher doce. Ah, tá tudo bem, né? Ela vai falar, ótimo, obrigado. Mas você chega pra ela e fala assim, nossa, meu bem, eu queria te agradecer porque você colocou a mesa. Eu queria te agradecer porque você fez aquela comida pra gente. Eu queria te agradecer porque você fez isso por mim. Meu amigo, o sanguíneo ele fica apaixonado. Completamente apaixonado. Ele se derrete. Não tem jeito, ele se derrete. Certo? O sanguíneo sempre ele quer ser reconhecido e quer ser tocado.
ele quer ser tocado, assim como ele está disposto a servir e tocar. Entenderam ou não? Entenderam isso ou não? Bom. Né? E por último, que eu falei que eu ia comentar sobre todos, né? Sobre o reconhecimento da face, né? Os sanguíneos, né? Eles têm uma certa tensão na face. Uma certa tensão na face diferente, né? Eu falo que os sanguíneos, eles têm um olhar atento, desatento. O que é um olhar atento, desatento? Jorge, como é que você olha na cara de uma pessoa e sabe que ele é sanguíneo? Primeiro que o sorriso é muito mais aberto. O sorriso do sanguíneo parece que ele sempre escutou uma piada muito boa. Mesmo que ele sorria meio sem vontade, o sorriso sem vontade do sanguíneo parece que ele escutou uma piada muito boa, né? Então tá sempre aquele sorrisão aberto, né? O olhar é aberto. Eu falo que a cara do sanguíneo é como se você já fizeram essa experiência, né? Você tá andando com um carro em alta velocidade ali, você coloca a cara pra fora, né? Coloca pro vento bater na sua cara, assim, a cara parece que fica meio esticada, né? Isso é a típica face do sanguíneo. O sanguíneo parece que a cara dele tá esticada, né? Parece que ele tá tenso. É tensa a face, só que é uma tensão pra tudo. É como se o olhar, né? Falando do olhar, o olhar sanguíneo, lembra de eu falar do olhar colérico? O olhar do colérico parece que ele tá centrado num ponto, né? Ele centra num ponto, geralmente nele mesmo, né? O colérico vai tirar uma selfie, ele tá olhando pra ele fica focado nele, assim, ó, fica bonito o negócio, né? Agora o sanguíneo não, parece que ele tá focado em tudo ao mesmo tempo. É um negócio entusiasmado, né? A sobrancelha fica mais alta, a cara fica mais esticada, é uma tensão dispersa. Então ele fica assim, ele é animado, né? Aquele sorriso, o sanguíneo ele fica, que legal, né? Que bonito, que gostoso, que bacana. Por isso que o sanguíneo tem essa mania da gente achar que o sanguíneo é o sorriso do mundo, né? De fato ele é. Meu amigo Ronieri falou sobre as qualidades, né? As qualidades do sanguíneo são muitas, né? Eu falo que o sanguíneo, ele é sobretudo a oração do mundo, né? O sanguíneo, ele é a oração do mundo, né? O sanguíneo, ele é acostumado à fala. O sanguíneo é aquele que consegue falar a Deus mais profundamente, porque ele fala muito, talvez, provavelmente por isso, né? O símbolo do ar é esse símbolo que se eleva, né? O ar que se eleva, que toca o coração do céu, né? Que toca o céu, que se eleva, né? Então, o sanguíneo, ele é a oração do mundo, né? O sanguíneo, ele é a alma, né? Ou seja, ele dá ânimo, né? Quando a gente tá desanimando mesmo no mundo, a gente tá entrando em uma completa desesperança. Convivam com o sanguíneo, né? Eu falo que o sanguíneo, ele é quase terapêutico, né? Para algumas pessoas, né? Quando você encontra um sanguíneo maduro, um sanguíneo realmente maduro, o sanguíneo maduro, ele cura depressão. Um sanguíneo maduro, ele cura depressão. Você coloca uma pessoa sanguínea, né, madura, não um sanguíneo chato. O sanguíneo chato vai piorar tudo, né? Mas um sanguíneo maduro, você coloca ele pra conviver com uma pessoa com depressão, ele vai animar aquela pessoa, ele vai trazer aquela pessoa pra cima, né? Ele vai dar um ar novo pra aquela pessoa, né? Haja botox, haja botox pros sanguíneos, coitado, né? O sanguíneo é a oração do mundo, é isso. O sanguíneo, ele é sobretudo o sorriso e a oração do mundo. O sanguíneo, ele traz de volta pra gente essa presença, né? Essa presença de que, essa esperança, né? Eu falava hoje cedo sobre a esperança, né? A esperança é um dos símbolos do sanguíneo. O sanguíneo, você olha pra cara do sanguíneo, ele dá uma esperança pra gente, né? É gostoso a gente conviver com o sanguíneo. É realmente gostoso, né? O sanguíneo, ele às vezes ele fica caladinho, a hora que ele fala, de repente ele fica aquela fala arremate, né? Aquela fala que muda tudo. Você fala, caramba, né? O sanguíneo, ele gosta de surpreender, né? De trazer uma coisa nova, de ser um pouquinho sem noção, às vezes. É tudo típico do sanguíneo, né? E aí vem todas as outras características que são analíticas, né? O meu intuito aqui não é falar sobre as características do sanguíneo, mas é fazer com que vocês reconheçam, né, de fato, você conseguir entender por que você é sanguíneo, né? E aí, depois, você sabendo se é sanguíneo, você vai conseguir achar o restante. Beleza? Botox não dura pro sanguíneo. Não dura mesmo, não. Não dura mesmo, não, né? O Botox pro fleumático dura a vida. O fleumático faz Botox uma vez, dura a vida inteira, né? O sanguíneo faz Botox, dura um mês, já acabou. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a nossa terceira live sobre os sanguíneos. E amanhã nós falaremos sobre os fleumáticos, né? Doc, ficou algumas dúvidas sobre as características. Presta atenção. Não sei se vocês sabem, mas tem 4 lives, uma sobre cada um dos temperamentos. Lá atrás, no começo lá do nosso Instagram, lá no início, né? Há 3 meses atrás eu fiz uma live para cada um dos temperamentos. Então, se ainda ficou alguma dúvida, volta na outra live dos sanguíneos, que com certeza lá vai estar o complemento sobre essa live aqui dos sanguíneos aqui, beleza? Lá eu falei muito mais das características. Aqui eu falei como reconhecer exatamente o sanguíneo e como ver esses outros traços. Beleza? Combinados, né? Então tá bom. Muito bom, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração de vocês, né? Assistam a live de hoje de manhã sobre esperança, que foi muito boa, né? Essa live dos sanguíneos também, compartilhem se vocês puderem, né? Eu falei sobre isso mais cedo, né? Mas isso é o que a gente chama de apostolado da amizade. Você não pode, de fato, ajudar alguém com palavras, né? Às vezes compartilha uma live, né? Novamente, não precisa ser a minha, né? Eu não tô querendo ganhar seguidor, não sei o que, beleza, né? De alguma forma também, claro que eu tô trabalhando aqui também, né? Mas é claro que também o intuito é a gente ajudar as outras pessoas. Então, se você puder compartilhar, né? Compartilhe uma live legal, compartilhe uma live do Ítalo, alguma coisa do Ícaro, né? Compartilhe essas lives dessas pessoas que trazem algo de bom pra gente, beleza? Hoje à noite,
Hoje à noite tem uma live sensacional com a minha amiga Bel. A gente vai falar sobre uma coisa interessantíssima. Nós vamos falar sobre equilíbrio. Equilíbrio, né? Isso aqui é essencial para o ser humano, né? Saber aplicar a virtude da ordem no dia a dia para que a gente tenha equilíbrio. Isso aqui vai ser muito bom. Não perca a live de hoje à noite. Não perca, vai ser foda, beleza? Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Estamos aqui. Mandem perguntas que hoje eu vou tentar responder mais perguntas ainda. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.